Olá, minha gente, tudo bem? Aqui é o Reverendo Virgílio, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje, para responder a segunda parte de uma pergunta que eu fiz no último vídeo, né? No último vídeo, nós falamos sobre em que sentido o anglicanismo é católico. Nós vamos ver hoje em que sentido o anglicanismo é protestante. Porque uma coisa que nós temos que ter visão muito clara é o seguinte: nós não somos iguais à igreja presbiteriana, nós não somos iguais às igrejas batistas, nós não somos iguais à igreja metodista ou qualquer outra igreja protestante histórica que você conheça. É evidente, né, que existem traços no anglicanismo que o aproximam do protestantismo e fazem dele também uma igreja protestante, né? Quando nós lemos a história do anglicanismo e o que aconteceu no século XVI, nós vemos que houve um rompimento, eu já falei um pouco sobre isso, né? Houve um rompimento com a Igreja de Roma com Henrique VIII, houve ali uma autonomia, né? A retomada da autonomia da Igreja Celta, e com isso o anglicanismo passa a ser novamente uma tradição separada da Igreja de Roma. Só que o Henrique VIII não fez nada mais do que resolver o problema dele. Quem de fato vai fazer a reforma protestante na Inglaterra são duas pessoas, dois líderes. O primeiro, o rei Eduardo VI, filho do Henrique VIII, cujo tutor era o arcebispo Thomas Cranmer, que era arcebispo de Cantuária. Com eles, de fato, haverá aí, sim, uma protestantização da Igreja da Inglaterra. E como é que nós percebemos que a Igreja da Inglaterra se tornou uma igreja protestante? Quando nós olhamos, novamente, os 39 artigos de religião. Sem romper com a tradição católica, sem romper com a catolicidade da igreja, o anglicanismo vai reformar-se, né? Com a ideia de que a igreja precisa constantemente de reforma, né? Volta e meia nós temos que parar, reavaliar nossa caminhada, ver como estamos caminhando e continuarmos adiante. E com isso, o Cranmer percebeu que a liturgia, por exemplo, era uma liturgia que tinha muitas regras, muitas horas, muitas coisas, muitas minúcias e tal, e acabava se perdendo o Cristo como centro da liturgia, como foco da liturgia. Então, ao fazer o livro de oração comum, o Cranmer criou uma liturgia eminentemente protestante, né? Como é que nós percebemos esse protestantismo? Nós percebemos esse protestantismo, por exemplo, quando nós temos a definição de igreja, a igreja verdadeira, lá no artigo 19 dos 39 artigos de religião, onde diz que a igreja verdadeira é onde se prega a pura palavra de Deus e onde se ministram os sacramentos. Então, a igreja verdadeira não é uma instituição propriamente, né? Mas um grupo de cristãos, um grupo de crentes que se reúne para louvar, para engrandecer a Deus, para pregar a palavra e celebrar os sacramentos. Nós vemos que os 39 artigos, por exemplo, rechaçam as missas pelos defuntos, rechaçam, por exemplo, a adoração da Eucaristia, né? A elevação da Eucaristia, levar em procissão, guardar, etc. Tudo isso é proibido, né? Pelos 39 artigos de religião. Nós vemos que os ministros se casam contrariamente ao celibato da Igreja Romana, né? Então a gente percebe que os 39 artigos dão ao anglicanismo uma feição protestante. Mas isso não significa que nós sejamos, como eu disse, presbiterianos ou metodistas, né? O nosso protestantismo é um protestantismo diferente, né? Nós usamos a terminologia protestantismo, protestante, no sentido que se usava mais propriamente no século XVI. Protestante é aquele que não é romanista. Protestante é aquele que não é papista. Então, a igreja da Inglaterra foi uma igreja que rompeu com a tradição medieval e cria uma nova tradição, tanto na liturgia quanto na doutrina, balizando essa sua nova prática, né, a partir de um tripé. Que tripé é esse? Escritura, tradição e razão. Escritura, isso é um ponto, evidentemente, de
de ligação com o protestantismo, né? Os 39 artigos dizem com clareza, né, que não se pode exigir que alguém creia em alguma coisa, ou deixe de crer, faça alguma coisa ou deixe de fazer, se as escrituras não prescreverem, né? Então, nesse sentido, nós temos aí uma igreja protestante, né? Da mesma forma que nós temos um protestantismo clássico, um protestantismo claro, quando nós vemos que, apesar de estarmos de olho na escritura, nós não somos adeptos da ideia do sola escritura, né? Porque a igreja não foi fundada no século XVI. Nós temos 16 séculos de tradição, 16 séculos de interpretação, 16 séculos de história que não podem ser negados. Eles não têm o mesmo valor das escrituras, evidentemente, mas tem o seu valor, tem o seu peso, porque nós temos ali o quê? O consenso dos fiéis, o pensamento da igreja, a ação do Espírito Santo no decorrer dos anos na vida da igreja. E nós temos também um outro pé desse tripé, né, que é a razão, a racionalidade, né? Deus dotou-nos de razão para que nós possamos ordenar as coisas, para que nós possamos fazer as coisas da maneira correta, da maneira clara, da maneira objetiva, né? Da maneira analítica, né? Sem passarmos para o lado da emotividade ou deixarmos nos levar por emoções descabidas. Eu acho um absurdo quando alguém fala assim, Deus não estava presente no culto hoje porque hoje eu não chorei. Gente, pelo amor de Deus, as nossas lágrimas não são motivo ou causa da presença de Deus. Isso é uma emoção humana. As emoções fazem parte do universo da fé. Só que elas não podem orientar as experiências humanas, né? Então, o tripé escritura, tradição e razão sempre vão balizar a nossa teologia de tendência protestante. Então, sim, o anglicanismo é verdadeiramente católico, mas ele também é verdadeiramente protestante. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.